Olá, já estamos de volta ao palco da UABIP pelo Brasil. Agora nós vamos ouvir a palestra A Gestão da Panificação Pós-Pandemia. Esse tema será comandado pela engenheira de alimentos e especialista em consultoria e treinamentos no setor de alimentos e bebidas, Laila Costa Ramos, e também pela consultora das áreas de food service, padarias e indústria, e especialista em segurança alimentar e inovação, e também mestranda em nutrição e biotecnologia alimentar, Maria Isabel Cansado. Lembrando que o nosso chat ele está aberto e quem quiser participar é só enviar perguntas. Fiquem à vontade e até mais. Olá, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Maria Isabel, como bem apresentada pela Jéssica. Eu e a Laila, a gente é sócia numa empresa chamada Lab, Consultoria e Treinamento. A gente vai dar uma palestra hoje para vocês, bem curtinha, 1 hora só de duração, e a nossa ideia é bater um papo mesmo, eu e ela, sobre o tema proposto pelo projeto da BIP, e através deles entender, através dessa discussão, entender um pouco mais sobre essa parte de gestão e essas tendências pós-pandemia. Eu vou compartilhar uma tela com o nosso material, e logo após a tela compartilhada, a gente segue com a apresentação. Gente, boa tarde, meu nome é Laila, como a Jéssica e a Isabel já falaram, a gente está aqui para bater um papo sobre esse tema de tendências de gestão no mercado da panificação pós-pandemia, e caso vocês tenham alguma dúvida, queiram enriquecer a conversa, o chat está aberto, e a Jéssica vai informando a gente do que está acontecendo por aí. Vamos lá? Vamos lá. Então, gente, a gente fala de gestão hoje, é crucial, e, na verdade, a gestão é um processo que nunca vai sair de moda, né? A padaria, ela nunca antes precisou tanto de falar e discutir e aplicar o processo de gestão nas indústrias, porque a pandemia, ela trouxe para a gente uma realidade de insatisfação econômica, né? Mudança de hábito de consumo, mudança de pensamento de consumo, mudança da gestão das ruas como um todo, né? De perspectivas, o home office, o fechamento das escolas, todos os impactos que a pandemia ele entregou para a sociedade, ele impactou também a padaria. Independente do nosso setor ser um setor que não foi atingido pelo fechamento integral, ele foi atingido porque ele trabalha com outros departamentos dentro dele, né? Então, as padarias que trabalhavam com food service, por exemplo, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, elas foram 100% afetadas nesses setores. E, além de tudo, a gente ainda veio com essa responsabilidade social de entregar para o cliente um ambiente seguro, um ambiente de qualidade e um ambiente onde os produtos precisavam ser previamente embalados, que foi uma mudança estratégica muito impactante dentro do setor de padaria. E aí, dentre outros, né, que impactou também, como os aumentos de matéria-prima, né? Então, assim, foram 2 anos, 2020 e 2021, muito pesados para o setor de padaria. E é por isso que a gente vem com esse tema, essa tendência de gestão após a pandemia, porque a gente precisa continuar falando desse tema. E é um tema que nunca vai sair de moda. Falando nisso também, o planejamento e o controle de produção, ele é muito comum em indústrias maiores. Às vezes a gente vai levando a padaria como uma empresa bem familiar, passada de geração em geração, muitas vezes mesmo, e além disso, a gente vai, o fluxo de caixa está continuando, a gente vai tomando as decisões dia após dia, sem avaliar o que a gente pode melhorar. Então, essa gestão, ela vem para pactuar as mudanças de mercado, as mudanças do consumidor, o que o consumidor está precisando mais nesse momento, e enxugar alguns dos muitos serviços que a gente tem dentro das nossas empresas. A panificação é muito complexa e uma padaria, ela abriga muitos momentos de compra do cliente. Então, mais do que nunca, a gente tem que entender cada momento de compra e adequar o nosso mix de produto, a nossa produção, que é o que a gente vai tratar um pouquinho mais ao longo dessa 1 hora,
para a gente ter um resultado final satisfatório, tanto para o cliente quanto para a empresa. E é por isso que a gente trouxe para discutir hoje, colocando em cima da mesa a discussão do planejamento e controle de produção, o nosso famoso PCP, né? E o PCP, ele gira de uma maneira constante, ele nunca vai parar. Dentro da indústria de panificação ou de qualquer outra indústria, o PCP é uma roda que ela não para. Eterna, né? A gente fala que ela gira, 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 e quanto mais ela girar redonda, melhor vai ser para a empresa. O planejamento de controle de produção, ele começa a partir do momento da compra, né, dos ingredientes, posterior à escolha do cardápio. Então, eu tenho um cardápio, eu sei o que eu vou produzir, e a partir desse cardápio, eu escolho os meus fornecedores, compro minha matéria-prima, transformo, faço toda essa roda girar da transformação da matéria-prima até o produto final, e eu coloco esse produto final disponível nos meus campos de venda, que pode ser uma logística de distribuição, pode ser uma venda de terceiro, pode ser uma venda no PDV, pode ser uma venda no e-commerce, no delivery, enfim. Né? Então, a ideia é a gente rodar juntos esses 6 pontos do PCP e entender o que a gente tem de inovação e novidades em termos de tendência, né? E o que a pandemia mudou, né? O que a pandemia ela nos traz de melhor olhar para cada um item desse processo produtivo. A gente começa pelo planejamento de produção, porque é ele que vai dar a visão do que a gente precisa comprar. Então, se a gente tem um mix muito grande ou com produtos muito diferentes, tem um ou dois produtos que eu preciso de matérias-primas específicas, eu preciso saber disso no momento da compra. E o que a gente vem trabalhando muito nesses 1 ano e meio, últimos 2 anos, é exatamente essa otimização de mix. Mais uma vez, a gente precisa gerir bem os nossos recursos para chegar num resultado final satisfatório. Então, a gente precisa ver quais são os produtos que fazem sentido, analisar a curva ABC de vendas para a gente conseguir determinar qual que vai ser essa lista de compras aí. Então, o planejamento de produção, igual a Laila falou, ela começa pela escolha do cardápio ou pela otimização do mix. A otimização do mix nada mais é do que você analisar o mix que a sua produção, a sua padaria tem hoje, quais são os produtos que eles produzem e vendem, e fazer uma análise estratégica através de várias ferramentas, uma delas é a curva ABC de vendas, e a partir dessa análise, determinar se todos aqueles produtos eles precisam continuar sendo vendidos e produzidos pela sua indústria. Por que a gente está falando isso? A pandemia ela trouxe uma mudança de hábito de consumo e uma mudança do público-alvo de todos os lugares, até das nossas padarias, né? Por quê? Porque ela mudou a circulação ambiental. Ela mudou. A empresa que ela atendia tinha forte um consumo de adolescentes, porque ela tinha uma escola ao lado, hoje ela não tem mais. Né, apesar das escolas estão voltando, né, a gente ainda está muito engatinhando nesse retorno 100% do que era o nosso público anterior. Então, a pandemia ela trouxe para a gente essa necessidade da gente reduzir, enxugar o nosso mix de produto, enxugar o nosso cardápio e produzir menos produto com mais qualidade. Trazendo a qualidade, tanto a qualidade técnica do produto, né, sabor, cor, aparência, embalagem, quanto a qualidade de gestão do produto, que é a margem de contribuição positiva, né, todos os valores agregados que aquele produto pode nos oferecer. Então, gente, a gente vai falar muito durante esse treinamento sobre o público-alvo. É muito importante a gente entender quem que é o novo público-alvo. É muito importante a gente entender quem são as pessoas que estão de home office. Existe uma gama de pessoas de home office perto da região onde eu tenho minha padaria, porque essas pessoas são, sim, o seu novo público-alvo. Não, são pessoas que há 2 anos atrás elas estavam no trabalho, elas não estavam em casa. E agora elas estão muito perto de vocês. Então, essas mudanças, essas pequenas mudanças formam um novo público, e o novo público pede um novo mix, né? A adequação é sempre muito importante para a gente evitar vários problemas produtivos, principalmente as perdas.
É, A organizar... Desculpa, lá. A gente tem que avaliar se esse público-alvo fez os produtos mudarem. Em muitas das análises que a gente fez, produtos de lanchonete, como ainda está, abre a lanchonete, fecha a lanchonete, pode comer lá dentro, não pode. Teve uma queda desse tipo de produto e um aumento dos pães doces, de bolos, de produtos um pouco maiores para levar para casa e fazer aquele lanche entre trabalho do home office. Então, a gente tem que entender em cada caso, vocês avaliarem através da curva de vendas dos últimos tempos e comparando com a do ano passado ou de 2 anos atrás, para ver se realmente houve uma mudança de mix e o que o público de vocês está pedindo. Uma mudança de perfil mesmo, né? E outras mudanças que a gente entende como característica do planejamento de produção é a organização da produção em setores. Essa organização de produção em setores, ela já vem sendo falada há muito tempo, né? Mas ela é muito importante quando a gente fala de organização organização setorial no que tem já os funcionários, né? Quando o funcionário ele sabe exatamente qual setor que ele participa e qual é a lista de produção que ele tem, ele compreende melhor e ele segue melhor aquilo ali que foi dito, né? Então, é muito importante a gente entender essa parte da gestão também por setores. A terceirização de produtos, ela vem como um benefício muito grande nessa otimização de mix. Nem todos os produtos de padaria, a gente consegue produzir, né? A gente tem capacidade instalada, capacidade produtiva para produzir. Então, em alguns casos, é melhor fazer uma terceirização estratégica de um produto do que manter a produção, sendo que você vai gastar com maquinário, vai gastar com funcionário, vai gastar com todos os seus custos operacionais, né? E às vezes não tem como guardar, não tem uma política de congelamento inteligente para esses produtos, e ele acaba saindo mais caro, a sua produção ela sai mais cara do que se a gente terceirizar esses produtos. Então, a terceirização ela vem como uma tendência mesmo, e ela se ela for bem feita e bem gerenciada, ela é um benefício econômico para a empresa. E vai ser um facilitador, né? Quando a gente tem o volume de venda aumentado, é muito mais fácil a gente pedir para esse terceirizado aumentar o pedido, aumentar a nossa entrega ou diminuir a nossa entrega de acordo com a nossa demanda, do que gerenciar um número de funcionários, estoque de matéria-prima, como a Isabel falou, congelamento e guarda desses produtos. Então, o ajuste conforme a demanda, ele também tem que contar aqui. E colocando no papel, às vezes a diferença ou é muito pequena ou, em alguns casos, a gente consegue negociar valores em cima de volumes muito interessantes para essa terceirização. E aí, agora, rodando um pouquinho nosso PCP, a gente chega em compras e estoque. Eu juntei essas duas esferas de uma forma proposital, porque a gente faz a compra e a gente necessita do controle de estoque para poder voltar a fazer a compra de novo. Então, são duas partes concomitantes do processo. Elas não vivem sem uma outra. Na verdade, todas essas células, né, elas são dependentes uma da outra. Para todas funcionarem direito, todas têm que estar rodando de forma coerente. Mas essas duas, elas quase se fundem, né? No caso do que a gente tem mais de inovação, mais de gestão nesses dois campos, são os controles das compras através de dotação orçamentária. O orçamento ele, na padaria é uma inovação, quase nenhuma padaria utiliza o orçamento como controle de CMV, e ele é um fator não simples, mas ele é determinante para esse controle, e ele acontece quando o comprador ele tem uma alíquota de valores semanais, quinzenais ou mensais para poder gastar naquela compra de matéria-prima, e ele precisa necessariamente do planejamento da produção e do controle da produção para dar certo a compra.
dentro daquela alíquota que foi estabelecida para controle do seu CMV. O CMV, para quem não sabe, é a compra de matéria-prima vendida, que significa nas padarias toda a relação entre o que foi comprado de matéria-prima e o que foi vendido de produção própria, né? E aí a organização do estoque, os inventários, os balanços semanais e quinzenais, fundamentais para a gente descobrir qual que é a melhor forma de comprar, com o menor tempo, o melhor prazo de pagamento, né? Hoje, como inovação, a gente tem os leitores eletrônicos que a gente consegue fazer esses balanços de forma mais rápida, né? Já são muito utilizados na loja para balanço de produto de revenda em padaria, mas eles também podem ser facilmente utilizados nos controles de estoque interno, e eles te dão um resultado muito rápido sobre qual que é a quantidade de produto você tem, né, no seu estoque, e eles fazem o cálculo do giro de cada produto de forma automática, fazendo com que você tenha os estoques mínimos, né, tenha segurança de fazer uma compra mais assertiva. A gente pode fazer esse levantamento que a Isabel falou através dos leitores e por histórico, ele consegue gerar para a gente qual que é esse estoque mínimo e qual que é a sua previsão de compra, ou tendo em sistema ou em outro tipo de controle como planilhas, o que vai ser gasto, qual que é o planejamento de produção, a gente também consegue determinar através das fichas técnicas, de todos os outros controles que a gente tem que ter na produção, o que a gente precisa para produzir aquele tamanho, aquele volume de produção mensal, quinzenal ou semanal, né? Dependendo do volume de compras da empresa e a política de negociação de prazos de pagamento também. E aí isso vai interferir diretamente no CMV da empresa, então a gente vai conseguir controlar esse CMV com esses dados na mão. Quanto que a gente tem que produzir, o que a gente tem que comprar para aquela produção e quanto que a gente tem de estoque, para a gente não sobrecarregar a empresa tendo um estoque muito grande ou um estoque deficitário, sempre fazer compras de urgência, que também vai aumentar o nosso CMV, porque elas não estavam previstas e muitas vezes eu não consigo fazer uma negociação, uma cotação com vários fornecedores ou esperar um fornecedor que às vezes demora um pouquinho mais para me entregar. E normalmente essas compras de emergência, elas fogem o custo da ficha técnica. A gente faz uma apuração prévia de qual é o custo do produto. Quando eu fujo dessa regra, por exemplo, dando um exemplo simples, eu compro, acabou o meu leite condensado, eu vou ao supermercado comprar um leite condensado para terminar minha produção, eu estou onerando a minha ficha técnica. Reduzindo a minha margem de contribuição. Às vezes, a gente a decisão é melhor não produzir o produto do que produzir ele mais caro. E aí a gente só vai saber como que a gente chega nessa decisão se a gente souber qual que é a margem de contribuição do produto. E aí é por isso que a gente roda mais um pouquinho essa roda e vamos para o controle de produção, onde a gente vai falar exatamente desses controles que a gente precisa fazer, e que alguns também já são de comum a todos, né? Todo mundo já conhece, todo mundo que trabalha no setor sabe o que é uma pré-pesagem, sabe da importância da pré-pesagem, só que tem outros aqui que a gente, apesar da gente saber, às vezes a gente não utiliza por achar que o processo de instalação vai ser mais desgastante do que o processo funcionando. E, na verdade, é o contrário. Quando a gente faz todo esse controle de produção funcionar, a indústria ela trabalha muito bem, obrigada, né? E ela trabalha exatamente com o que a gente quer, dando lucro. Além disso, como a Isabel falou de compra de emergência em supermercado, muitas vezes também a gente vê o famoso o desabastecimento da loja para fazer alguma produção, para cobrir a produção. E além do custo da loja ser diferente do custo da produção, a gente está, às vezes, causando uma ruptura na revenda da loja, aumentando o custo, e muitas vezes não é feita também essa transferência de um produto que estava na loja e foi para a produção. Então, tem que sair do CMV da revenda e ir para o CMV da produção própria.
E vai ficar mais caro em 2 vezes, né? Porque quando a gente compra para a loja, a gente compra com o imposto. Quando a gente compra para a industrialização, o imposto é mais barato. Então, o que a gente está fazendo é pagando um imposto mais caro, pagando um produto mais caro com um imposto mais caro e levando para a industrialização. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com essas transferências. Usar a loja de estoque, na teoria, né, ela não é uma boa escolha a se fazer enquanto gestão de produção, né? E aí, voltando aqui para o controle de produção, a gente fala da pré-pesagem como um artigo já usado há muitos anos em indústria, já vem sendo aplicado em padaria, já também há muitos anos. É extremamente eficiente você ter uma pré-pesagem que roda, mas ela só vai rodar em sua eficiência se a gente tiver um planejamento de produção coerente. Se a gente dá condição para os pré-pesadores pesarem exatamente o que os padeiros, né, do que a nossa produção vai utilizar, e se a gente fizer com que eles tenham as receitas certinhas, né, que eles não errem, não leve eles ao erro, né, então, rodando redondo é a melhor forma da gente reduzir os erros operacionais, né, que possam acontecer. As fichas técnicas e a padronização, ela também vem nesse sentido, né? A ficha técnica, ela tem dois motivos, né, de existência. O primeiro motivo é exatamente a padronização do produto, é contar para o profissional da produção como ele tem que ser feito, e ele vai ter que fazer dessa forma hoje ou daqui a 10 anos. Esse produto ele vai ser um produto perene, né, padronizado, e ele tem a parte da gestão de custo também, gerencial, onde a gente vai descobrir qual que é o custo do CMV, ou o custo de quilo, ou o custo da unidade daquele produto, e assim a gente vai ter conseguir colocar uma margem de contribuição, um preço de venda coerente para aquele determinado produto. E aí a pré-pesagem ela vai funcionar através dessas fichas. Então, padronizou, passou as fichas para a pré-pesagem, eles vão conseguir pré-pesar o que está ali na ficha, garantindo que a padronização aconteça, porque às vezes a gente faz o trabalho de ficha técnica, de coleta de todas as receitas e padronização no papel, e sem a pré-pesagem, muitas vezes a padronização ela não é mantida, porque na correria o profissional ele não pesa exatamente o que a receita estava pedindo e altera o padrão final do produto. Além disso, o desperdício, né? Ou na correria vai desperdiçar por cair algum produto, nesse caso de aumentar um pouquinho a gramatura de cada pesagem, ou por ter vários produtos abertos em vários setores, né? Como a gente falou de setorização da produção, se eu tenho a separação por setores e eu uso ovo em todos os setores, eu vou ter ovo aberto em todos os setores. Se eu tenho a pré-pesagem, eu tenho uma concentração ali, e aí eu consigo fazer a pesagem para cada setor de acordo com o seu planejamento de produção. Daí a gente vem com esse pedido de produção, né? Aliás, a gente vem com o calendário de produção. O calendário de produção, a gente usa o planejamento de produção para poder construir um calendário de produção onde a gente vai saber o que vai ser produzido todos os dias da semana. Então, eu sei que minha produção de segunda ela é diferente da minha produção de quarta-feira, exceto por aqueles itens que são produzidos diariamente, né? Então, essas variações de produção, elas são uma forma inteligente da gente fazer com que a nossa loja esteja sempre abastecida, sempre com produtos diversificados e atendendo cada demanda sazonal da nossa semana. E através do calendário de produção a gente consegue escalonar e fazer com que a pré-pesagem, as compras, o estoque e o planejamento de produção ele seja garantido em todos os seus passos, né? Porque eu vou saber comprar para produzir em tal dia, eu vou saber estocar para produzir em tal dia, eu vou saber pré-pesar para produzir em tal dia, né? Então, entendam que a roda ela gira, e aí tudo que a gente está fazendo aqui, ela volta para poder ser uma competência para o outro também desenvolver o seu trabalho de forma assertiva, né? E aí a gente segue aqui com um pedido de produção. O pedido de produção, ele necessita ser uma inter-relação entre a loja e a indústria. A gente entende
em termos de gestão, que a indústria é um fornecedor da loja, independente se eu tenho uma padaria só, se eu abasteço somente aquela loja dentro da minha indústria, ela continua sendo um fornecedor, ela faz toda essa roda funcionar e ela entrega um produto para ser vendido naquela loja, então ela é um fornecedor, e a loja tem que respeitar a indústria enquanto fornecedor. Quando você tem um fornecedor terceirizado, a loja não compra um produto, ela não faz um pedido de compra para esse produto. Nosso pedido de produção ele é bem semelhante a isso. A loja ela precisa reportar a indústria e contar à indústria o que ela está precisando e quais são os dias que ela precisa daquele produto. E aí, dessa forma, a gente consegue organizar e ter uma loja sempre abastecida, com menos ruptura e com menos excesso de produto também, causando aqueles recolhimentos e perdas. E, além disso, a gente consegue passar tanto para a loja, né, quanto para o cliente final, qual dia ele acha aqueles produtos. Então, produtos específicos como pães artesanais ou algum produto que vocês veem pela curva, pela venda, e pela perda também, que não vale a pena ter determinado dia ou determinado início de semana ou final de semana, com o calendário a gente consegue deixar todo mundo informado de quando ele encontra aquele produto. E outros produtos que duram mais, como bolos, os pães embalados, a gente consegue escalonar, melhorar a produtividade, então eu faço num volume um pouco maior, e garanto que vai ter todos os dias na loja, mesmo eu não produzindo todo dia. Então, eu otimizo minha produção, eu garanto que meu cliente vai achar o produto na loja e eu consigo trabalhar melhor essa validade. E a loja também, ela fica com um ar mais abastecido, né, com maior número de produtos o atendimento ele fica melhor, porque as pessoas, os atendentes, eles têm argumento para poder falar com o cliente. Eles conversam com o cliente falando, olha, esse produto ele sai tal dia, esse produto sai tal dia. Então, eles ganham uma forma mais atraente de encantar o cliente, né, com sabedoria e qualidade no atendimento. E a informação que a gente extrai da loja, quando a gente tem muitos clientes solicitando um produto no dia tal, quando a gente tem um pedido de produção e um calendário bem construído, é fácil da gente reverter, porque a gente sabe onde está o problema, a gente sabe que a gente colocou, por exemplo, vou dar um exemplo, um bolo de iogurte somente na quinta-feira e toda terça-feira tem cliente pedindo. Se a gente já identificou o problema, a gente conserta o calendário de produção, a gente faz com que ele seja produzido na terça-feira para ele poder estar na loja quando o cliente está solicitando. E faz a avaliação dessa melhoria para saber se ela deu resultado, se ela não está gerando perda. Enfim, a gente continua gerando essa roda da gestão, né? E aí, falando um pouquinho sobre produtos frescos, segundo a Forbes, mais de 27% das pessoas que eles entrevistaram falaram que a tendência hoje, o consumo de produtos frescos é uma tendência muito grande hoje. Dentro da padaria, por conta da Covid, né, por conta da pandemia, a gente precisou embalar a maioria dos nossos produtos. E aí, algumas pessoas falam assim, não, meus clientes eles não acostumaram, eu te perdi venda com produto embalado. Na verdade, o que a gente tem que entender é qual que é o impacto da embalagem no frescor do produto, né? Eu dou 4, 5 dias de validade a um bolo e eu deixo ele na loja até 4, 5 dias de validade, até o último dia de validade, ou eu estou produzindo para ele poder acabar no segundo dia de validade, para eu sempre ter uma data mais curta, né? Uma data mais recente desse produto. O meu pão doce embalado, eu estou colocando ele na loja de qualquer forma, ele está ficando amassado, eu embalo ele quente, ele murcha, ele enruga, né? Ele dá uma aparência de produto com não frescor, né? Então, a gente tem que avaliar, antes de falar que o cliente não gostou daquele produto embalado, que ele não tem cara de fresco, a gente tem que entender quais são os erros e se a gente tem erros operacionais no meio desse caminho.
né? O ideal é que a gente tenha as validades como uma proteção financeira da empresa, né? Que a gente vincule essas datas de validade e aproveite que esses produtos têm essa margem para a venda, mas que a gente não use ela até o limite. A gente sempre tem que estar abastecendo a loja de forma com que ela vende. Então, se eu tenho uma média de venda de 10 bolos de cenoura com chocolate todos os dias, eu vou produzir 12, eu vou produzir 10, eu vou produzir 14, eu vou produzir de uma forma onde que eu não vou nem gerar uma ruptura e nem gerar uma perda e nem gerar uma duplicidade, uma triplicidade de datas de validade na loja. Porque o cliente escolhe mesmo, né, gente? E, além disso, antigamente era muito comum a gente levar o produto fresco aberto e no final do dia ou no dia seguinte a gente fazia a embalagem do produto. Então, o cliente ele foi acostumado de que o produto embalado era do dia anterior ou era produto velho. Então, a gente tem que também entender que se a gente vai ofertar um produto embalado, ele deve sair da produção para a loja embalado, como a gente recebe os produtos de revenda. Então, para evitar a confusão do cliente, a gente oferta aquele produto especificamente de uma forma só. Se ele é a granel, ele vai ser sempre a granel. Se ele é embalado, ele vai ser sempre embalado. E o cliente vai ter a confiança de que foi um produto fresco, embalado e levado até a loja. E continuando aqui no controle de produção, a gente fala muito sobre produtos resfriados e congelados, né? Isso ajuda demais a nossa produção. Ajuda a girar os produtos e ajuda a gente ter menos estoque em loja e mais produtos frescos, porque toda hora, se eu tenho um produto pré-pronto para poder assar, eu consigo abastecer minha loja em um tempo mais rápido, de uma qualidade melhor e entregar um produto mais fresco para o meu cliente. Então, são duas tecnologias, duas inovações que têm acontecido muito e a gente super indica, né, Laila? Com certeza. É muito mais fácil abastecer a loja se eu tenho um estoque ou resfriado ou congelado do que eu fazer aquela massa do zero, principalmente se for uma massa fermentada. A gente vai ter que esperar o tempo de fermentação para fazer o assamento, aí a gente tem que equalizar a produção de forma que a gente não forme gargalos de forneamento. Se eu tenho esse produto já resfriado ou congelado, eu posso utilizar o horário que eu tenho uma menor demanda de forneamento, uma menor demanda para usar a climática ou mesmo para fazer a fermentação desse produto, e eu deixo ele armazenado para na hora de pico da minha loja eu estar soltando produto quente e agradando mais meu cliente. E aí eu consigo entrar nessa gestão e manutenção de perdas, porque quando eu agrado meu cliente, eu informo para ele que meu produto ele tem qualidade, ele tem frescor, ele vai comprar mais, a tendência é que ele venda mais. E aí eu entro numa gestão reduzindo as perdas que poderia dar naquele produto, né? E a gestão de perda, ela também é uma inovação, ela é uma coisa muito interessante que está acontecendo em todas as indústrias e está chegando está chegando muito rápido às padarias, né? A gestão de perdas ela não é somente da produção própria, existe um programa de gestão de perdas, né, que é de comum a todos, ele pega também a área de vendas, né, e é super interessante trabalhar com esse tipo de gestão, é super interessante rodar esse tipo de processo nas lojas, porque a perda, ela nada mais é do que um prejuízo escancarado da nossa empresa, né? Então, é um machucado, uma ferida que sangra, e o prejuízo é só de quem é o proprietário. Então, quanto melhor a gente trabalhar, quanto mais próximo a gente estiver dessas perdas, e mais a gente conseguir ter ação em cima dela, melhor vai ser esse controle, menor vai ser o nosso desperdício. E aí as perdas a gente tem que avaliar também em relação à venda. Ele é um número que ele precisa de um balizador. Então, não adianta a gente olhar que 2 quilos é muito, que meio quilo é pouco, a gente tem que sempre comparar com a venda. Tem que ter uma porcentagem em cima do que foi produzido e vendido.
Perfeita a colocação da Laila. Ontem eu estava em um cliente e a gente estava avaliando exatamente as perdas por venda, né, por valor de venda, né, do quilo do produto, e a gente chegou num produto que teve R$ 6.000 em recolhimento. E aí eu olhei e falei assim, não, mas tá muito, né, 6 mil é muito. Na hora que eu fui ver a venda, representava 2%. 2%, teoricamente, é um bom balizador, né? Então, assim, a gente tem que ficar de olho, óbvio, a gente tem que fazer uma gestão em cima, sim, mas eu tinha produtos lá que representavam 15% de perda, representavam 23% de perda. Então, eu preciso escalonar qual que é a minha principal prioridade na gestão, né? Onde eu vou atacar primeiro para corrigir o problema, né? Do que ficar atacando problemas menores. Então, assim, a gente sempre vai fazer isso, né? Em termos de gestão, a gente sempre faz isso. A gente olha a pior situação e vai corrigindo da pior até a melhor situação, porque aí a gente tem respostas muito rápidas, né? E aí, falando em respostas muito rápidas, a gente entra aqui nos ajustes e gargalos de produção, e aí eu vou provocar vocês um pouco, né? Fazendo 3 perguntas básicas sobre gargalos. Funcionários, em algum momento do dia, da área de vendas, não, desculpa, da área de indústria, eles ficam ociosos? Alguns dos setores de produção, eles param a produção porque eles não conseguem utilizar algum tipo de maquinário? E, no meio desse processo todo, como que está representado, escalonado, os horários de chegada e saída dos funcionários? Eles são coerentes com a produção que eles fazem no departamento deles? Vou dar um exemplo sobre essa minha última pergunta. A pessoa, vocês fazem confeitaria, ou vocês fazem, por exemplo, quitandas. As quitandas, vocês não têm congelamento e não usam o estoque frio como uma realidade. A pessoa, ela chega na sua loja, ela produz a quitanda às 7 horas da manhã, coloca na loja às 8, ela vai embora e aquela quitanda vai ficar lá até o dia seguinte, porque a gente precisa desse produto fresco. Então, será que não seria melhor a gente avaliar se eu teria que ter um produto congelado, um estoque resfriado para poder ter esse produto no horário de pico da tarde? Ou será que não seria melhor eu colocar esse funcionário para poder chegar um pouquinho mais tarde, para poder ter vazão desse produto também no horário de pico mais tarde? Então, são esses comentários que a gente traz para vocês sobre gargalo de produção. Às vezes, o que está errado é a distribuição da logística de produção. Que horas que eu vou produzir e quando eu vou produzir aquele produto, né? E também esses gargalos operacionais do tipo forno ocupado, eu tenho que esperar, né? Que isso tudo também dá um prejuízo no final do processo. Vai dar, inclusive, um prejuízo em qualidade. Se é uma massa fermentada, ela está na hora de entrar no forno e não tem como ela entrar, o produto final ele vai ser prejudicado. E aí, de novo, a gente reforça os estoques congelados e resfriados, porque a gente consegue diminuir esse tempo de espera. Eu posso melhorar a qualidade do produto e melhorar o tempo que ele chega até a loja, e diminuir a minha perda, porque se eu tenho um estoque, eu consigo abastecer a loja com uma menor quantidade de produtos e repor mais vezes, de forma que no final do dia eu tenho uma perda menor daqueles produtos. Exatamente. E aí a gente tem aqui, desculpa, gente, a gente vai aqui para a nossa distribuição, né, e logística, onde a gente está quase chegando no finalzinho da nossa roda, mas lembrando que ela nunca acaba, até quando a gente chegar em venda, ela volta para o planejamento de produção de novo. Ela é cíclica. A distribuição e logística, ela através, né, das nossas tendências de hoje, a gente tem uma tendência muito forte na central de produção. A central de produção é uma indústria de panificação que fornece para as suas próprias lojas, e aí no caso da central de produção, ela teria que ter mais de 2, 3 lojas para poder valer a pena essa produção centralizada, né? Ou então ela é uma indústria centralizada que produz produtos para terceiros, né? Não só para suas lojas, mas como outras padarias, enfim. É uma tendência muito grande, exatamente porque vem na crescente dos produtos terceirizados, dos produtos frescos congelados, né? Então, é uma tendência que não vai acabar. Na verdade, a tendência é muito boa para a gestão, para a central de produção, né?
e a gente consegue ver realmente uma compensação econômica para as empresas que têm mais de 3, 4 lojas concentrarem a produção em um local único, né? Tanto por conta de custos de matéria-prima, logística de distribuição, quanto por conta de padronização dos produtos e custo com mão de obra. E a parte de... hoje a gente tem também muitos pontos menores. Então, ou a produção é muito espremida em alguns pontos, ou a gente paga um metro quadrado muito caro para conseguir fazer a produção da forma que ela deveria ser. Então, se eu tenho uma central de produção, eu posso ter ela numa área menos nobre da cidade, muitas vezes com vias de acesso melhores, e aí eu consigo fazer essa distribuição entre, sejam as próprias lojas daquele empresário, daquela empresa, seja para outras lojas, restaurantes, hotéis e tudo mais. Exatamente. E aí vem aqui o grande delivery, né, que foi a maior tendência e o maior aumento de todos os setores durante a pandemia, foi a operação do delivery, e a gente tende a frisar muito que o delivery ele não é obrigatório. Eu não tenho uma obrigação de instalar um delivery na minha loja de padaria. Eu tenho uma obrigação de identificar quem que é meu público-alvo e se o meu público-alvo vai aceitar ou ele exige aquele tipo de serviço. Porque se ele exigir, aí sim. Aí realmente é coerente você colocar, é coerente você fazer um movimento que é de outro setor. O delivery nada mais é do que você instalar outro serviço dentro da sua empresa, porque ele precisa de uma gestão própria. E se ele precisa de uma gestão própria, ele precisa de funcionários, ele precisa de atenção, ele precisa de toda hora estar movendo aquele processo, né? Consertando, melhorando. Então, não é simples, a operação do delivery não é simples e a gente precisa pensar se realmente ela é válida para o seu empreendimento, né? Na grande maioria dos casos, ele é rentável, só que a gente tem que preocupar com algumas coisas. A primeira coisa, as taxas que são cobradas pelos aplicativos, elas entram diretamente no custo do produto, né? Então, eu preciso escolher produtos com margem de contribuição que assumam aquela margem, né? E que não me deixem no prejuízo. Se eu estiver trabalhando com aplicativos, aí eu tenho que preocupar também com a embalagem desses produtos, né, que eles também impactam diretamente no custo, né, aumentam o custo e reduzem a margem de contribuição. E se eu estou trabalhando com um aplicativo próprio, eu preciso preocupar se o meu público-alvo tem condição de ter o meu aplicativo no celular dele. Aí, contando um case que a gente teve a oportunidade de presenciar, a gente atendeu uma padaria de uma cidade no interior aqui de Minas, que era uma cidade grande, não é uma cidade pequena, e a proprietária da padaria, ela fez um aplicativo próprio, ela fez um investimento de um aplicativo, ela instalou o aplicativo, rodou, treinou o funcionário, startou e não tinha venda. E ela começou a descobrir, porque ela foi perguntando para um, para outro, fazendo umas pesquisas, né, de satisfação, e ela descobriu que o público-alvo dela não tinha espaço no celular para poder baixar aquele aplicativo. E que era melhor ela investir no e-commerce, porque o e-commerce é link, né? Eu linko, entro no site, eu preciso de internet da mesma forma, e eu faço meu pedido através de um site. E aí foi isso que ela fez, ela teve que migrar uma situação que ela já tinha investido, fazer o outro investimento, porque ela não soube ler o público-alvo dela. Por isso que é tão importante a gente entender aonde a gente está. A gente precisa do delivery, a gente vai colocar no aplicativo mais famoso, a gente vai fazer um aplicativo próprio, a gente vai trabalhar com e-commerce, isso tudo, a resposta de todas essas perguntas está em quem é seu público-alvo? Aonde ele está querendo comprar? Né? E aí a gente entra com o cardápio também, que o cardápio é fundamental nessa gestão. Além disso, se a gente vai fazer um delivery próprio, a gente tem que pensar também como que vai ser essa entrega. O custo do motoboy, ele tem que entrar nesse custo de produto, ou no delivery por aplicativo, a gente vai ter um preço diferenciado pela taxa que o aplicativo me cobra.
Eu não vou colocar, obviamente, todo o meu cardápio no delivery, então quais são os produtos que meu cliente gostaria que tivesse, quais são os produtos que as pessoas pagariam para serem entregues na casa dela. Quais são os produtos que eu tenho qualidade para poder entregar, também é muito importante. Eu não posso entregar de qualquer forma, né? Então, eu tenho que pensar na embalagem não só como custo, mas como apresentação do meu produto. Ele também, essa embalagem, ela vai ser a minha vendedora ou o meu pós-venda, a minha satisfação ou insatisfação do cliente. Então, eu tenho que garantir que o produto ele vai chegar com qualidade. Então, pode ser que uma torta eu não consiga transportar, mas uma fatia de torta numa embalagem pensada para isso eu consigo colocar no meu delivery. A gente tem que avaliar todas as variantes, todos os problemas que eu posso ter. Às vezes, a gente teve caso também de clientes fazerem testes de colocar num baú de moto e o motoqueiro ir como ele iria, cortando o caminho, passando no corredor das ruas para ver como que esse cliente ia chegar na outra ponta, como que o cliente final ia receber esse produto. Então, assim, igual eu falei, o delivery é um outro setor, né? A gente tem que entender ele como um processo e ele tem que ser respeitado como e trabalhado como, né? É uma tendência, sim, não vai sair de moda, mas a gente tem que entender se a nossa empresa, se o nosso público-alvo enxerga isso como uma dependência, né, como uma oportunidade, ou se eu estou confortável o suficiente para fazer a opção de não tê-lo. E aí, lembrando também que a gente não pode tratar o estoque da loja como estoque de delivery, porque muitas vezes eu posso ter um cliente que entra na minha loja física, leva todo o estoque de pão de queijo e no mesmo momento entra um pedido de pão de queijo no delivery. Pão de queijo a gente vai demorar 30, 40 minutos para fazer o orçamento dele. No delivery tem essa possibilidade de espera desse tempo tão grande. Então, na hora de fazer o planejamento de produção, aí voltando, eu tenho que destinar aqueles produtos que estão no delivery, eu tenho que garantir que eu tenho estoque deles ou facilidade de reposição para ter a garantia que meu cliente vai ficar satisfeito e não vai esperar 1 hora, porque se alguém está pedindo delivery, muitas vezes ela está querendo, além da comodidade, a rapidez de chegar até ela, né? Exatamente, é por isso que a gente entra aqui nessa parte do cardápio assertivo, que é eu conseguir entender quem é o meu público-alvo, quem eu vou atender, o que essa pessoa ela quer enquanto consumo daquela padaria e como que eu vou fazer para poder fazer um cardápio assertivo para meu planejamento de produção. É o que ela está falando, se eu não consigo ter uma reposição rápida de determinado produto, talvez não é um produto legal para o delivery. Né, exatamente porque eu tenho essas questões que ela acabou de falar. Então, pensar no processo como um todo é muito importante na hora de fazer o cardápio para essas vendas online, né? E um erro muito comum que a gente viu acontecendo são padarias colocando todo o mix de produto, principalmente as revendas nos aplicativos. E aí, o que a gente traz para vocês de realidade disso é que cliente nenhum fica rolando tela para poder procurar, ele muda o timeline dele para procurar outro cliente. Porque não tem condição, a gente quer praticidade. Quem escolhe, o cliente do delivery, ele está procurando comodidade, praticidade e agilidade. Então, ele quer também, na hora da oportunidade de compra dele, ser o mais rápido possível e não ficar na dúvida, né? Não ter 8 tipos de qualidade de suco para poder escolher. Né? Então, a gente também tem que pensar nesse tipo de cliente, que é o cliente do delivery, né? O cliente online. E aí, rodando mais um pouquinho, chegando na nossa última variante, na nossa última aqui, variável, né? Que é a venda no PDV, né? E aí a gente entra com alguns itens de tendência aqui, que são bem fortes, que veio através da pandemia também. Na verdade, ela veio acelerada, né? A pandemia, ela pegou alguns pontos de comportamento do consumidor, mudança de hábito de consumidor, alguns itens que já vinham na crescente, como, por exemplo, o delivery, e deu uma acelerada absurda, né? Assim, coisas que alguns lugares falam que a gente teve
5 anos de processo evolutivo para mais rápido do que se fosse comedido antes, sem ter a pandemia. Então, a gente entra aqui com o serviço de lanchonete, a gente já está vindo com a reabertura do comércio, a gente já está vindo com essa coisa da gente poder voltar a sentar, a gente poder voltar a usufruir do espaço da padaria, porém, estamos presenciando uma mudança de comportamento do consumidor, que é a redução dos serviços de buffet, né? Café colonial, né? Principalmente os cafés coloniais da parte da tarde, estão caindo a venda desses produtos. Por quê? Porque o cliente ele não quer mais sentar dentro do estabelecimento. Isso eu não estou falando só de padaria, não. Isso é uma tendência do food service. O cliente ele quer fazer a sua refeição o mais rápido possível e ter essa sensação da comida confortante, né? Então, essa comida confortante, ela passa por esse momento da agilidade, da praticidade, né? Então, e o buffet, ele não é essa expressividade mais. Então, ele vem caindo essa tendência, né, desses cafés coloniais, né, até mesmo o café da manhã de dia de semana ele vem caindo. O café do final de semana não, porque os clientes ainda estão muito acostumados com essa tendência de ir para a padaria e tomar um bom café da manhã, um bom brunch, né? Mas se ele for substituído por um cardápio, pode ser que ele seja mais assertivo, né? Um brunch físico de cardápio, né, de à la carte, pode ser que ele seja mais assertivo. E a gente vem com o serviço da lanchonete pensando exatamente nisso. A lanchonete, ela traz um conforto, né, ela traz uma comida mais realista, com mais conforto para o consumidor final. A volta do pão na chapa com queijo, do pão com ovo, do misto quente de pão francês, todas essas linhas de panificáveis que eram há muito tempo atrás, eles voltam agora nessa ideia da comida por conforto. E é uma tendência muito grande, porque a pessoa ela pode tanto consumir no local, quanto levar para consumir em outro lugar, né? Então, isso já facilita muito a vida de quem não quer sentar, né, que não vai usufruir daquele buffet do café colonial, mas tem uma oportunidade rápida e segura de se alimentar de uma forma correta e de alimentar de uma comida muito boa, que significa muito. Além disso, a gente está sempre pensando na segurança, né? Muitas pessoas começaram a ver o buffet de forma diferente, justamente porque várias pessoas passam por ali. Pode representar uma perda maior para o estabelecimento, porque para a pista ficar bonita, a gente tem que ter um volume ali exposto para ela ficar atrativa para o cliente. Então, o cardápio à la carte, ou mesmo combo, cestas de pães, opções fechadas, muitas vezes agrada mais. Exatamente. E aí tem uma outra tendência agora, que é também essa parte das mesas nos espaços externos do estabelecimento, onde a gente vai ter mais ambiente, né, externo, menos chance de contaminação, né? Então, a pandemia ela trouxe esse medo do ambiente fechado para a gente, independente do inverno que a gente está, né? A gente vê as pessoas na rua, nos bares, né, do lado de fora, preferindo o lado de fora, usando muito esses decks, os parklets, né? Os parklets, eles vêm de 2017, e hoje eles são uma tendência gigante. A Prefeitura de Belo Horizonte ela está autorizando muitos estabelecimentos, né, flexibilizando essa regra dos parklets. Então, a gente vai ter um aumento desses consumos através desses espaços, né, de rua, exatamente porque a gente precisa desses ambientes mais abertos. O cliente está se sentindo mais confortável nesses ambientes. Então, se você tem uma oportunidade de ter esse ambiente, um deck, um espaço interno, coloca a mesa, que vai dar giro, né? A gente vai conseguir girar bem, porque é uma mudança de hábito do consumidor realmente. E aí a gente entra aqui com as embalagens sustentáveis, né? As embalagens, igual a Laila falou, elas não são somente o custo do produto, ou não são só aquela capinha que faz o transporte do produto, ela é a identidade da sua loja, ela no caso do delivery, por exemplo, ela é o que conversa
né? Ela é o estabelecimento conversando com o cliente, é a primeira impressão que o cliente vai ter da sua loja. Mesmo na venda no PDV, na venda física, a embalagem, ela torna o produto um presente, então eu consigo, através dessa ideia lá do comfort food, né, que é dessa comida de conforto, trazer essa ideia da comida caseira, né, fazendo uma embalagem bonitinha num bolo, né, deixando ele mais confortável para poder dar de presente para alguém, né? Com um selo de qualidade, com um laço de fita, tudo isso é muito importante e não vai sair de moda, continua sendo tendência dentro da área de alimentação. E muitas vezes também nos aplicativos ou nos deliveries próprios, a gente vê até um campo para você mandar um recadinho, né? A gente ficou tanto tempo isolado, tanto tempo longe de quem a gente gosta, e era uma forma de mandar um agrado, um carinho e deixar um bilhetinho que o estabelecimento transcrevia para chegar na pessoa que você estava mandando esse alimento. Então, assim, a embalagem, ela não é mais só uma sacolinha. A gente tem que pensar qual que é o significado daquela sacolinha. Se eu utilizo um plástico biodegradável, o tanto que meu cliente vai me valorizar mais por isso, né? Então, assim, pensar na embalagem como um todo. E aí, como a gente está falando de gestão, né, a gente não esqueceu o custo disso, né? Tudo isso tem um custo e tem que ter um público-alvo. O meu público, ele tem que entender o que eu estou fazendo, eu tenho que justificar aquela minha ação, né? Valor agregado, que chama isso. Higiene e organização da loja. Nunca se falou tanto em higiene quanto pós-pandemia. Nunca ninguém exigiu lugares de higiene como se fala hoje, né? Então, manter a higienização da nossa loja é fundamental. Álcool gel, funcionários de máscara, né? Tudo isso é sempre muito importante, né? Atendimento de qualidade e agilidade. A gente já está terminando, tá, Jéssica? Vamos dar uma acelerada aqui, mas a gente realmente já está terminando. Falando de atendimento, né? A gente entra com atendimento de qualidade e agilidade. Hoje também o cliente ele não quer menos do que um atendimento de qualidade, né? E a gente entra também no caso do não há excelência em processos sem desenvolvimento de pessoas. Não adianta a gente querer que os nossos funcionários respeitem o processo, a gente não conta para eles qual que é o processo. Então, a gente tem que envolver todos os funcionários, treinar. Treinar é a melhor forma da gente ter bons resultados. E eu adoro essa frase. O treinamento transforma boas intenções em bons resultados, porque boa intenção todo mundo tem. Agora, bons resultados é só quem segue o processo. Né? E aí, finalizando, né, o nosso mercado atual ele adota, né, as boas práticas de gestão de processo, e o que a gente indica dentro disso tudo, gente, é para vocês reconhecerem o público-alvo de vocês. Reconhecendo o público-alvo, vocês vão saber o que produzir, como produzir, quando produzir e como vender, né? Tanto no PDV como na parte online. Tá? E a gente só tem a agradecer, muito obrigada. Desculpa aí a correria do finalzinho, mas faz parte. Gente, muito obrigada. A gente agradece a atenção de vocês e fica à disposição para qualquer dúvida. Nossos contatos estão aí também. Se vocês quiserem trocar uma ideia mais longa, a gente está à disposição. Aqui tem nossos agradecimentos, nossos contatos, um QR Code para o nosso portfólio, se alguém tiver interesse em saber como que a Lab funciona, né? E eu queria só mais um momento, Jéssica, só para poder agradecer mais uma vez o Vinícius Dantas, presidente da MIPAM, obrigado pela indicação. Presidente Paulo, obrigada pelo convite. Adilson, muito obrigada pelo apoio da semana. Obrigadão, Abip. Obrigada, gente. Laila, Maria Isabel, muito obrigada. Eu estou aqui encantada, sério, com tanta informação. Eu quero botar vocês num potinho e ficar ouvindo vocês o dia todo. Eu tive que aparecer porque o nosso tempo está correndo, não tem jeito. Mas eu aprendi muito com vocês, eu anotei várias dicas aqui.
E eu tenho certeza que o Brasil todo amou. Mas tem mais gente querendo interagir, não vão embora, por favor, porque eu separei aqui algumas perguntas e alguns comentários que a gente recebeu no nosso chat. Por exemplo, o Marcos André Rodrigues, aí eu vou precisar da ajuda de vocês para lembrar, porque ele fez a pergunta lá no início, logo por volta das 3 horas, perguntando qual o modelo dos leitores. Eu não sei se vocês lembram especificamente sobre o que é essa... É o leitor de código de barra. O modelo vai depender do sistema operacional da empresa, porque o leitor, ele lê o código de barra do produto de revenda e aí ele tem que comunicar estrategicamente com o sistema operacional. Então, vai depender bem do sistema mesmo que a empresa utiliza. Tá certo. O Odoaldo Ivo Rogerforte Neto, ele também mandou uma pergunta para vocês. Qual é o impacto positivo que os egressos do curso técnico em panificação podem oferecer na melhoria e implantação no controle de produção? Quem está chegando aí? E aí? A gente tem hoje uma base bem legal sobre boas práticas, sobre técnicas. Então, o pessoal que está saindo da academia aí, eles estão muito frescos nisso e muito ávidos para colocar essas práticas realmente dentro das empresas. Geralmente são pessoas que não têm vícios, né? Então, é um pouco mais fácil da gente implantar alguns processos que não eram comuns há algum tempo atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, mão de obra nova é sempre legal. E uma dica que eu falo sobre essas pessoas que estão vindo mais aguerridos mesmo dentro do processo é que façam uma gestão, que uma converse com a outra. Não gere dados avulsos. Trabalhem em conjunto. Né? O processo é uma ferramenta única. Perfeito. A gente também recebeu pergunta da Renata Heder Padilha. Ela pergunta: o que vai me ajudar a elaborar o calendário de produção? São as informações de venda? Aí ela também complementa: produtos que tem que ter na loja todos os dias são os produtos com dias específicos, que você falou um pouquinho sobre isso, né, Maria Isabel? Foi. Na verdade, o que vai fazer a gente fazer o calendário de produção é a curva de vendas de produto, mesmo, né? Quando a gente elabora um mix de produto, a gente escalona esse mix pelos dias da semana. Os produtos diários são os produtos que a gente tem que fazer todos os dias mesmo. Né? Então, por exemplo, bolos redondos normalmente eles são produtos diários, pão doce normalmente é produto diário, pão francês, né? Se você não trabalha com congelamento, ele é um produto diário. Né? Então, são produtos que a gente produz todo dia. Os outros produtos a gente chama produtos escalonados, que são produtos que eu vou produzir segunda, quarta e sexta, quinta e sábado, são produtos que a gente consegue escalonar a produção deles. De acordo com as vendas, a gente vai determinar se ele vai ser produzido uma vez por semana, 2, 3 ou todos os dias. Então, a gente vai olhar o mix, mas sim levar em consideração as vendas desse produto, porque o que vende mais não pode faltar e o que vende menos a gente tem que avaliar se são produtos de final de semana, típicos de consumo de confeitaria, e avaliar caso a caso, cidade a cidade, qual que é o perfil de consumo intenção de compra. Daquela região. A Renata também perguntou como relacionar as perdas com as vendas. Através a gente faz a apuração das perdas por quilo, por quilo do produto perdido, né, do produto recolhido, e a gente identifica esse quilo vezes o preço de venda dele. E a gente faz a relação entre preço, custo de venda do produto perdido com a venda do produto perdido, porque a gente faz uma inter-relação. É uma pergunta muito boa, porque às vezes as pessoas elas querem fazer as perdas pelo preço de custo do produto, e isso não é factível, porque a gente teve um prejuízo não só do custo da matéria-prima, mas de todo o custo do processo. Então, ele tem que ser pelo preço de venda.
Perfeito. Gente, a gente recebeu também alguns comentários aqui para vocês. O Vinícius, que você citou, Vinícius Segatini, nosso presidente da Amipão, parceiro aqui da ABIP, ele falou: parabéns, Isabel e Laila, colocações sempre perfeitas. O Ângelo de Souza também comentou: de fato, definir central de produção em local independente ou iniciar com centralização de produção é irreversível. Lembrando que a centralização de produção é concentrar a produção de produtos em dias específicos na mesma área de produção da padaria. A gente também recebeu aqui mensagem da Solange Pereira Braga. Ela disse: tema e apresentação muito importantes para o segmento. Parabéns, Laila, parabéns, Isabel. O Odoaldo Ivo também comentou aqui: muito boas essas dicas de distribuição e logística. Com a pandemia, essas necessidades passaram a fazer parte do dia a dia dos negócios. Isabel, Laila, eu só posso falar muito obrigada pelo tempo de vocês e ensinamentos, né? Eu posso afirmar, assim, sem sombra de dúvidas, que a gente começou o ABIP pelo Brasil com o pé direito. Eu amei e eu tenho certeza que todo mundo amou também a palestra de vocês. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todo mundo. Obrigada aos comentários, às perguntas. E a gente está sempre à disposição, viu, gente? Precisando de alguma coisa, é só entrar em contato. Tá? Não termina aqui nossas falas. Com certeza. Então tá certo. Obrigada, gente. E sabe o que é um sucesso também? É a nossa feira de negócios. São 18 estandes que estão interativos e preparados para receber você lá. Vamos para lá? Vamos para a feira? Bora lá.